Olá, crianças, tudo bom? E como é que vocês estão? Quanto tempo que a gente não se vê? Então, eu tô passando por aqui pra gente conversar um pouquinho e fazer o nosso culto infantil. Quem é que tá sentindo falta do culto infantil? Será? Pena que eu não posso ouvir vocês. Eu gostaria muito de estar pertinho de vocês, da gente fazer, as nossas reuniões, o nosso bate-papo na nossa igreja, mas o tempo que a gente está vivendo hoje é de ficar em casa. Não é isso que a gente tem ouvido? Fique em casa e nós precisamos nos preservar. Nós precisamos obedecer aos nossos pais, precisamos obedecer às orientações que os nossos pais têm falado para a gente. E nesse momento, realmente é importante que a gente fique em casa, a gente não está indo à igreja, não estamos indo para a escola, não é mesmo? Então nós hoje vamos conversar um pouquinho por aqui, por esse canal. E a tia Meg vai estar trazendo para vocês uma história que eu acho que vocês já devem conhecer, mas vamos conversar um pouquinho de novo sobre essa história. Vamos fazer algumas atividades, vamos decorar um versículo, que eu quero depois que vocês me enviem um vídeo decorando o versículo que a Laís vai daqui a pouco ensinar para vocês, tá bom? Então, muito bem, nós hoje vamos falar sobre a armadura de Deus. Quem lembra dessa lição que nós já fizemos? Então, você sabe me dizer o que é um soldado? Olha aqui. Quem aqui já viu um soldado? Quem de vocês já viu um soldado? Esse soldado aqui que a tia Meg trouxe, olha bem o que ele tem. Ele tem um capacete, ele tem um escudo, ele está com calçados apropriados para uma guerra, ele tem uma couraça, um cinturão e ele tem uma espada. Vocês acham que esse soldado ele está protegido para uma grande guerra, uma grande batalha? E para que servem os soldados? Por que os soldados têm que se proteger? Pois é, os soldados, eles se vestem assim porque quando eles vão para uma guerra, muita coisa acontece. Eles são atacados e eles precisam lutar. E nessa luta, eles precisam se defender. Então, toda essa armadura é feita para que eles se protejam do inimigo. Mas, tia Meg, nós vamos falar sobre a armadura de Deus. Será que para a gente andar com uma armadura de Deus, a gente precisa sair assim na rua? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso? Eu quero que vocês peguem a Bíblia de vocês e vamos abrir lá no livro de Efésios. O livro de Efésios, ele fica lá no finalzinho, ó, é o Novo Testamento. Se você tem uma Bíblia, se você sabe ler e sabe escrever, você vai pegar a sua Bíblia e você vai procurar para estar lendo junto com a tia Meg, tá? Se você precisar da ajuda de um adulto, depois você pede para que um adulto te ajude a encontrar o livro de Efésios. Nós vamos ler o capítulo 6 e o versículo, a partir do versículo 10, que vai falar sobre a armadura de Deus. Olha o que diz aqui nesses versículos. Diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos,
mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam todos a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Nossa, tia Meg, muitas palavras difíceis, não é mesmo? Então, vocês agora vão ouvir com a Laís um versículo que vai estar falando o que nós vamos aprender nessa noite, tá bom? Olá, crianças, tudo bem com vocês? Então, hoje aqui eu e tia Meg, a gente tá dando essa linha virtual e eu espero que vocês tenham se prevenindo contra o coronavírus, tá bom? Vamos para o versículo? Então, em Efésios 6:13 diz assim: por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Ou seja, ele está dizendo que a gente deve se prevenir contra tudo que é de ruim, entendeu? A gente botar a armadura de Deus para que tudo de ruim que vem acontecer a gente não atinja a gente. E por esse momento que a gente está passando, o coronavírus e tal, a gente tem que botar a armadura de Deus e pedir a Ele que tudo possa voltar ao normal, entendeu? Porque muita gente depende disso, de sair para trabalhar, para ganhar dinheiro, para sustentar a sua família. E eu espero que vocês tenham se prevenido contra o coronavírus, tá bom? Amo vocês. Beijos. Presta atenção. Então, prestaram atenção no versículo que a Laís falou para vocês? Então, ela disse o quê? Lá no versículo 13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus. Vistam toda a armadura de Deus. E nós vamos hoje aprender um pouquinho sobre essa armadura de Deus, tá bom? Para vocês me perguntarem, tia Meg, nós vamos sair na rua com um capacete, com uma couraça? Que nome é esse? Então vamos aprender todos os itens dessa armadura para vocês entenderem o que diz a palavra de Deus. Então, um soldado, ele precisa estar preparado para uma guerra. Assim como nós também, como soldados de Deus. Quem aqui é um soldadinho de Deus? Ah, muito bem. Você é um soldado de Deus. Deus conta com você e Deus conta comigo para que a gente possa lutar contra o inimigo. Só que muitas vezes a gente não consegue ver que esse inimigo está pertinho, porque ele se disfarça muito bem e a gente muitas vezes precisa estar com os ouvidos atentos, os olhos muito espertos e a nossa boquinha muito bem preservada, para que a gente possa receber somente aquilo que vem de Deus. E o nosso coração precisa estar preservado, porque nós sabemos que o coração do homem, ele nasce assim. O coração do homem, ele nasce desse jeito. E somente Deus que vai transformar o nosso coração, não é mesmo? Quem é que lembra quando a gente já conversou que um dia Deus enviou o seu Filho amado, o seu Filho unigênito, para todos aqueles que nele crescem, não perecessem, mas que tivessem o quê? A vida eterna. Então, Deus enviou Jesus para que pudesse cuidar de nós, para que pudesse morrer naquela cruz por todos os nossos pecados. E assim, o homem pôde de novo fazer uma linda aliança com Deus. E o nosso coração voltou, a ser um coração onde pode e deve receber
o que Deus tem de melhor para nós, que é Jesus. E assim a gente receber o maior de todos os presentes, que é a nossa salvação. Ok? Então, nós precisamos ser um soldado que está o quê? Firme com Jesus. E é isso que esse soldado aqui foi para a guerra como? Preparado. E nós também. A gente, todos os dias, a gente vive uma grande guerra. Nós estamos vivendo nos tempos atuais uma situação muito difícil, não é mesmo? As pessoas andam tristes, as pessoas andam adoecendo, mas nós precisamos estar o quê? Preparados, revestidos com a armadura de Deus, para que Deus possa sempre nos proteger. E então, nós vamos aprender um pouquinho dessa armadura. Na armadura, né, Deus fala sobre o cinto da verdade, o cinturão da verdade. E quem aqui sabe me dizer o que é a verdade? Eu ouvi alguém acertar. Se você disse que a verdade é Jesus, você acertou. A palavra de Deus diz que nós precisamos conhecer a verdade, e a verdade é que vai nos libertar. E Jesus, ele é a verdade, ele é o caminho e ele é a vida. Então, quando nós usamos o cinturão da verdade, significa que nós estamos nos envolvendo de Jesus, estamos nos protegendo com Jesus. E é isso que você deve fazer. Uma outra peça da nossa armadura é a couraça. A couraça é essa peça que tem que proteger o quê? O nosso peito, essa parte aqui de cima. E os soldados, eles usavam essa couraça com material muito resistente, porque se viesse uma bala, não ia atingir o quê? O coração. Então, a couraça, ela protege o nosso coração. E a armadura, ela vem para revestir o nosso peito, para fazer o quê? Uma grande blindagem, para que a gente não receba ataques que venham direto para o nosso coração. Mas, tia Meg, como que as pessoas podem atacar o nosso coração? Vamos pensar? As pessoas podem atacar e atacam os nossos corações com palavras maldosas, com investimentos ruins, dizendo coisas que não são verdades, nos deixando tristes. E com isso, se a gente não se proteger, o nosso coração vai ficando triste, vai ficando desolado, vai ficando de um jeito que a gente vai cada vez se afastando mais de Jesus. Mas eu sei que vocês agora já colocaram o cinturão da verdade e a couraça da justiça. E o que mais que a gente precisa colocar para se proteger? Nós precisamos também colocar calçados apropriados. Numa grande guerra, a gente não pode ir descalço, senão, com certeza, a gente iria se machucar. E na vida que a gente leva, né, no mundo espiritual, nós precisamos colocar as sandálias do Evangelho. Por quê? Porque nós precisamos caminhar de acordo com tudo que está escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a nossa bússola, ela é o nosso guia. Através da palavra de Deus, nós podemos alcançar. Muito bem. E o que mais que nós precisamos? Nós precisamos também de um escudo. E esse escudo é o escudo da fé.
Mas, tia Meg, nós precisamos ter fé, sim. A palavra de Deus diz que a fé agrada muito ao Senhor e nós precisamos alimentar a nossa fé. E essa fé vai nos proteger, porque o que é fé? Fé é a gente acreditar naquilo que ainda os nossos olhos nem podem ver. Então, nós precisamos acreditar que dias melhores estão por vir, que nós vamos receber para o mundo a cura dessa doença. Isso é ter fé. Nós também precisamos, para montar a nossa armadura, nós precisamos de um capacete. E esse capacete nós vamos usar para proteger a nossa mente. Proteger a nossa mente de tudo aquilo que a gente tem visto, de tudo aquilo que a gente ouve. Por quê? Porque o inimigo, ele tem prazer de fazer ataques na nossa mente, de dizer que nós não somos capazes, de dizer que a gente não vai aprender, de dizer que a gente não vai conseguir determinadas coisas. Mas nós precisamos o quê? Colocar o nosso capacete, porque esse é o capacete da salvação. E a salvação é o melhor presente que nós podemos receber de Jesus. Então, nós não podemos esquecer de guardar a nossa mente, porque ela é alvo de ideias muito mais. E quando a gente coloca o capacete da salvação, a gente preserva a nossa fé, a nossa mente. E nós, para concluir a nossa armadura, precisamos de uma espada. E essa espada que corta, ela é uma espada que vai fazer muita diferença na nossa armadura, porque ela é a espada do Espírito, e o Espírito é a palavra de Deus. Nós precisamos ler, nós precisamos meditar, nós precisamos viver a palavra de Deus. E essa espada, ela vem e corta todo mal, ela corta todo engano, tudo aquilo que as pessoas veem e falam que desagrada ao Senhor. A gente, com a palavra de Deus, a gente consegue mostrar a verdade. A palavra de Deus, ela deve ser seguida porque ela é a verdade. Então, nós hoje aprendemos mais uma vez um pouquinho mais sobre a armadura de Deus e a importância de nós nos revestirmos dessa armadura, para que a gente venha se livrar dos dias maus. Então, eu vou deixar para vocês uma tarefa para vocês fazerem durante a semana. A primeira tarefa é: vocês vão abrir no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 13, vão estudar esse versículo e vão decorar, e vai pedir para um adulto gravar para vocês e vocês mandarem para a tia Meg, tá bom? Então, vocês vão estudar o versículo de Efésios 6, versículo 13, tá bom? E a outra atividade é: você é um soldado de Deus. Então, como que você vai se vestir para se proteger e salvar o mundo? Vamos imaginar que você é um grande soldado e você está revestido, e como você pode salvar o mundo desse mal que está assolando todo o universo. Então, nós vamos pedir que você desenhe um soldado com tudo que tem que ter numa armadura. Mas esse soldado é você. Faça um desenho bem colorido, coloque todos os itens da armadura de Deus,
coloque o seu nome, tire uma foto e envie pra gente. Um beijo grande, uma boa noite e Deus abençoe vocês.